Bem, gente, eu sou o professor Pablo Azevedo Sampaio, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, presencial, aqui em Recife. Ensino aos cursos de Ciência da Computação e de Licenciatura em Computação presenciais. E vou estar ensinando agora a vocês também, né, vinculados à rural, mas nessa modalidade de ensino à distância. Para ser sincero, é a primeira vez que eu estou ensinando a disciplina de estatística. Mas eu ensino cadeiras teóricas dessa área de matemática. Assim. Ensino matemática discreta, teoria da computação. E estatística é uma área que é, assim, fundamental para usar na computação, em várias coisas da computação, inclusive em inteligência artificial, que é uma área que eu estudo. Cálculo não ensino. Aliás, no ensino à distância, eu passei numa seleção que eu posso ensinar cálculo também. Então, eventualmente, pode acontecer. Vocês acabaram de ter uma disciplina de cálculo, né? Não sei se foi para a turma de vocês, ou se foi para outra. Vocês são de que período, gente? Deixa eu abrir para vocês também falarem um pouquinho. Sexto período. Sexto período, que bom. Então, já estão experientes aí, já estão com a disciplina para estudar, né? Porque ensino à distância requer essa disciplina, essa capacidade de se virar mais sozinho do que no presencial, né? Ou, na verdade, não é tão sozinho, mas é interagindo de uma maneira diferente, né? Interagindo pelo computador, na maioria dos casos. Então é bom vocês serem uma turma mais madura. Vamos lá. Eu vou falar de estatística exploratória e vocês já têm, assim, algumas atividades lá no ambiente, algumas leituras para fazer. E eu quero, nessa aula, veja, nessa aula eu tentei mastigar um pouco o assunto, que no material pode, assim, pode ter muito conteúdo para quem está vendo pela primeira vez esse assunto. Então, pode ficar confuso. Então, eu tentei deixar essa aula bem mastigadinha. Mas o capítulo 2 eu acho que vocês conseguem desenrolar mais independentes. Então, os nossos próximos encontros síncronos talvez não seja assim tão aula, os detalhes mais mastigados como foi essa. Talvez não seja. Então, não confie só nessa aula, certo? Nesses encontros que a gente vai ter. Eu vou tentar fazer esse encontro assim semanalmente, de vez em quando, uma semana ou outra. Talvez não precise, a gente desmarca, certo? Eu aviso. Mas, enfim, semanalmente, mas talvez focando mais em tirar dúvidas e mais dar uma geralzona do assunto. Quem ensina à distância, né? Vocês têm que se virar mais independentes. Bem, então já me apresentei. Vou falar um pouco da metodologia, que não deve ser muito diferente de outras disciplinas de vocês. Eu vou toda semana liberar um material dizendo o que é que vocês têm que fazer. São slides, né, de um PowerPoint que eu salvo em PDF. Lá tem as atividades que vocês têm para fazer. Atividade de leitura, quando for aula síncrona, vou informar lá também. A aula vai ser gravada, você pode assistir depois, se não puder estar no horário. Eu até costumo colocar no YouTube, porque é até melhor de acessar o vídeo, assim, de pausar, adiantar, colocar na posição que você quiser da aula. E atividade assim, um exercício mesmo, você tem que responder a questão, poder acertar, errar. Eu quero fazer 3 atividades por VA. 3 para a primeira VA, 3 para a segunda VA, pelo menos. Na terceira VA, talvez eu pegue aí a média das atividades, certo?
Então, se você por algum motivo já estiver planejando fazer terceira VA, porque vai ter que faltar uma prova, qualquer coisa assim, mas não deixe de fazer as atividades, porque elas vão pontuar para a primeira VA, para a segunda, e todas juntas vão pontuar para a terceira. Já fica combinado isso, certo? Certo, a gente vai, conforme o caso, eu posso dar um detalhamento maior na aula. Eu vou tentar ter esse feeling, assim, da dificuldade do material para eu explicar mais detalhadamente. Pronto, é isso. Cássia quer falar? Pode falar. Sim, professor, sabe por que eu estou pedindo mais? Eu estou vendo aqui que o capítulo 3 tem muitos cálculos. E assim, não é porque a gente pagou até cálculo 3 que a gente está expert em cálculo, não. É sofreu em cálculo. Sofreu até hoje ainda está ainda com trauma de cálculo. Então, eu acho que tem que ter uma. Eu vi que assim, até o segundo capítulo tem muito de teoria, tudo, mas no terceiro em diante tem umas fórmulas aqui gigantescas. Eu já tô me assustando de agora. Não, tem umas formulazinhas, mas são relativamente poucas. Assim, a estatística tem muita matemática, muita fórmula. Mas esse material de estatística de vocês é até bem, pegou bem leve, assim, nesse aspecto aí. A fórmula pode assustar à primeira vista, mas pronto, esse tipo de coisa eu vou detalhar no encontro síncrono, certo? Aí eu vou destravar essas fórmulas para vocês, certo? Não são tão difíceis, elas têm um sentido, uma explicação. Mas vamos avançar aqui. Eu ia mostrar as atividades da semana 1 e abrir o guia de estudo aqui com vocês, mas eu acho melhor seguir, porque a gente já atrasou o começo dessa aula. Vocês já são sexto período, já são desenrolados. Abram lá o guia de estudo e dêem uma olhadinha. Só tem a leitura, é pouca coisa para ler por semana. Nesse material de estatística, assim, umas 20 páginas por semana só. Então, eu passei o capítulo 1 e recomendei você já começar a ler o capítulo 2, só para já ir formando um link, uma conexão com o restante do assunto. Mas obrigatório é só ler o capítulo 1. É umas 17 páginas, na verdade. E eu vou passar uma atividade, um exercício para vocês responderem já, para ser um daqueles 3 para a primeira VA, certo? A gente vai ver agora uma geral desse capítulo 1. Eu vou falar um pouco da seção 1.1, 1.2 e 1.3. Todos os detalhes, não, certo? Mas, assim, tá até bem detalhado. Tem quase tudo, digamos assim. Tudo que eu achei que é fundamental vocês saberem. Essa aula é mais das mais detalhadas do que das que são mais visão geral. Bem, então, eu vou começar com conceitos básicos. Isso é antes da seção 1.1, já é dentro do capítulo 1, mas antes da seção 1.1. E eita, que está com o material aqui impresso. O material tem alguns exemplos bem legais para ilustrar alguns dos conceitos. Então, de vez em quando eu vou querer consultá-lo. Deixa eu abrir ele aqui. Abrir o PDF aqui. Vocês não estão vendo, mas eu vejo aqui e vou consultar alguns exemplos. Então, vamos lá. Conceitos básicos. Primeiro, eu vou dar uma definição de estatística que está lá no material. Essa definição de estatística foi pega de um dicionário. É provável que se você buscar a definição de estatística num livro de estatística, vai ter alguma nuance diferente, mas vamos lá, vamos ver essa definição que está no material. É a definição do material e ela é boa. Ela diz que é a parte da matemática, aqui um pequeno parêntese, que os matemáticos puros consideram estatística meio que uma outra coisa, certo? Não é bem matemática, mas ela tem digamos que ela é
um ramo da matemática que algumas pessoas de outros ramos enxergam separados. Tanto é que tem curso de matemática e curso de estatística, né, curso superior. Então, existe departamento de estatística e departamento de matemática lá na Rural, por exemplo. Então, existe algum estranhamento. Ela não é bem um ramo da matemática pura, não é visto muito assim, porque ela é uma matemática aplicada, ela serve para coisas do mundo real. Então, vamos lá, a definição diz assim: parte da matemática que se investigam os processos de obtenção, ou seja, como obter, como conseguir, organização e análise de dados. Eu destaquei alguns termos que eu achei mais importantes. Análise de dados, características sobre uma população. Então, é análise de características de uma população. Isso aí vai ser mais chamado de dados ao longo do material. Então, eu quero analisar características, coisas sobre essa população, certo? Isso vem na forma de dados, de um monte de número, às vezes um monte de rótulo não numérico também. Então, vem na forma de vários tipos de dados, que a gente vai falar sobre os tipos de dados também nessa aula. Então, a estatística estuda como obter, organizar e analisar os dados, em especial. Dados sobre uma população. População é assim, eu vou definir já também, mas é assim, é um conjunto de objetos que interessam para o nosso estudo. Pode ser população humana, mas pode ser população de animal, pode até ser população no sentido mais abstrato. População vira, assim, um conjunto de vezes que eu rodar um algoritmo, se eu quiser estudar o desempenho desse algoritmo, usando ferramentas estatísticas, a minha população é conjunto de vezes que eu posso rodar o algoritmo. Então, a população aí está no sentido bem específico assim da estatística e bem geral, não é só população de seres vivos, tá? Então, vai analisar dados sobre uma população. Pronto, é como o conjunto universo da matemática. Um certo conjunto universo que a gente quer estudar. Então, vai analisar dados sobre a população. A estatística também estuda os métodos que se usa para fazer essa análise, de maneira que se possa obter conclusões ou fazer inferências ou predições. Previsões também, com base nesses dados. Tudo isso com fundamentação matemática. Assim. Então, eu quero analisar dados e dali tirar conclusões, fazer inferências ou prever alguma coisa. Por exemplo, para você fazer pesquisa científica em geral, precisa muito da estatística. Então, o exemplo que eu quero dar é pesquisa de medicamento. Pesquisa de medicamento, eu quero testar em alguns seres humanos, mas não em todos. Eu não vou testar na população mundial inteira, mais de 8 bilhões de pessoas. Vou testar em alguns deles. Mas eu quero prever, testando só em alguns, que o medicamento vai funcionar em todos. Então, eu vou testar em alguns, aí testei lá em 2000, e aconteceu que 90% desses 2.000 ficaram bons com o medicamento. Então, eu vou generalizar isso e vou inferir, ou talvez prever, que isso funciona para toda a população desse jeito. Então, é preciso usar estatística para elaborar um experimento de medicamento como esse, sabe? A estatística não é só para matemáticos, ou não é só para gente que gosta de conta, né, de fazer conta, de cálculos. Ela é fundamental para análise de dados, pensando principalmente em coisa da computação. Tem análise de dados que é uma coisa meio misturada de computação e estatística. Então, a análise de dados no sentido que é usado na computação requer estatística. Por definição, a estatística serve para análise de dados. A análise de dados, dependendo da definição, você vai ver que ela é uma interseção de estatística com computação, é basicamente isso. Machine Learning e IA
IA é inteligência artificial, né? A estatística é fundamental para muitos algoritmos, inclusive para o ChatGPT também. Alguns conceitos de estatística são usados no processo de treinamento do ChatGPT, certo? Como eu sou da área de IA, eu posso dizer com propriedade isso aí. Vocês sabem, inclusive, que se você colocar 2 vezes o mesmo prompt no ChatGPT, existe uma chance de ele gerar respostas diferentes, né? Pode ter um conteúdo igual, mas o texto em si muda. Isso acontece porque ele gera, ele não gera a próxima palavra, ele gera uma distribuição de probabilidade de qual pode ser a próxima palavra. A próxima palavra não é bem palavra, ele gera pedaços de palavra, mas simplificando, ele gera uma distribuição de probabilidade de qual é a próxima palavra. Aí depois ele escolhe uma aleatória seguindo aquela distribuição. Então envolve tá, estatística e probabilidade. Durante o treinamento ele usa medidas da estatística para fazer os ajustes dos pesos que fazem o modelo aprender, certo? Então, estatística está lá, tem muita coisa de machine learning e IA em geral. Engenharia de software, você pode querer, porque aqui em engenharia de software entra mais misturado com a parte de baixo, aí, com testes e experimentos. Porque você pode querer fazer experimentos para testar se o seu código está sendo rápido o suficiente, se ele responde no tempo que você queria, como é que está o tempo de resposta, né? Você vê o nível de erro, algoritmo de machine learning, por exemplo, tem muito que fazer a análise dos erros do algoritmo, dos erros de previsão. Porque a gente treina o algoritmo, ele dá um certo percentual de erro, tem várias medidas para isso, mas ele dá um certo percentual. Quando você coloca para funcionar com clientes reais, com pessoas reais, pode ser que esse percentual de erro seja diferente. Então, tem que estar analisando isso aí com estatística. Aqui tem testes e experimentos. Também vai ter conexão a algumas coisas aqui com engenharia de software, com IA. Porque você pode querer fazer experimentos para ver se o seu produto está funcionando bem, ou para escolher uma opção, por exemplo, de interface gráfica. Magazine Luiza, digamos, faz 2 interfaces gráficas, ela quer ver qual é a interface que agrada mais os clientes, que faz os clientes ficarem mais tempo no site, que faz os clientes clicarem em mais produtos, comprarem mais produtos. Às vezes, uma interface que faça os clientes ficarem só, digamos assim, 0,1% dos clientes, ela agrada 0,1% dos clientes mais do que outra interface, ela já dá um ganho de dinheiro assim, que pode chegar aos milhões. Então, é importante medir isso aí. A Magazine Luiza pode fazer 2 interfaces, para alguns usuários ela mostra uma, para outros ela mostra outra interface, e aí, essa luz. E aí você usa as medidas estatísticas para ver qual delas, seguramente, com segurança estatística, é melhor, é preferida pelos usuários. Isso é um teste AB. Teste AB serve para isso. Para escolher entre 2 opções, depois que você mostra essas 2 opções, uma certa quantidade de vezes. Você chega numa certa segurança estatística. Pronto, já mostrei, digamos, 10 mil vezes a interface A e a interface B, então agora eu já sei qual delas é melhor. Serve para tomada de decisão também. Os dados estatísticos podem ser usados para embasar decisões. Você coleta dados de uma empresa, sei lá, e calcula estatísticas nesses dados, e aí descobre o setor da empresa que está indo bem, o setor que está indo mal, o setor que varia muito de resultado. Aí tem coisas da estatística que podem servir para isso, por exemplo.
De maneira geral, a estatística vai querer ver padrões assim de variabilidade. Isso é uma questão bem central, segundo o material. Porque, veja só, se eu rodar se eu acessar o chat GPT, digamos, e digamos que eu queira avaliar o chat GPT se ele está demorando muito a responder. Eu estou do lado da OpenAI, certo? Analisando o chat GPT, como é que ele está, o tempo de resposta dele. Aí chega um usuário, ele respondeu em 0,1 segundo. Chegou outro usuário, ele respondeu em 0,15 segundos. Chegou outro usuário, ele respondeu em 1,2 segundos. Aí chegou outro usuário, ele respondeu em 0,05 segundos. Então, vai variar esse tempo de resposta, e aí eu posso usar as ferramentas da estatística para analisar o padrão de variabilidade, poder tomar, assim, alguma decisão. Talvez eu descubra que o padrão é bom. Não, ele está respondendo num tempo bom, em média, e não está variando muito, não está oscilando muito. Então, a gente usa coisas da estatística para analisar esse tipo de coisa. Ou tem sistemas que podem ser mais acessados em certos horários, então, a depender do horário, a carga de usuários naquele sistema pode variar. Digamos, na hora do almoço tem muita gente acessando, porque está de folga do trabalho, e ali ela vai e acessa, digamos, uma loja, Magazine Luiza, vamos dizer. Então, você pode querer usar a estatística para entender essa distribuição da quantidade de acesso, dessa distribuição de carga de usuários ao longo do tempo. Você pode também ter variação no efeito de um remédio, digamos, um remédio para dor de cabeça, dipirona. Tem gente que toma dipirona e funciona bem, tem outro que toma dipirona e diz, não, para mim não funciona não. Então, o remédio, ele vai ter um efeito também diferenciado. Então, é importante analisar se essa diferença é muito grande, se ele funciona mais do que falha, ou se ele falha mais do que funciona. E aí a estatística vai estudar isso, vai ser usada para a pesquisa de remédios, para poder dizer, não, estatisticamente, esse remédio funciona mais do que falha. E ele dá resultado bom mais do que os resultados ruins, né? Mais do que os efeitos adversos. Então, todas essas coisas têm resultados que variam, varia de uma pessoa para outra, varia ao longo do tempo, varia a cada execução do algoritmo, e a estatística vai ajudar a analisar os padrões dessa variabilidade. Pronto, vamos ver agora alguns conceitos da estatística mesmo. Eu falei mais sobre a estatística do que aprender propriamente estatística. Vamos lá, o conceito da estatística importante aqui é o de população. Vamos pensar aqui população humana mesmo, a população do nosso país, do Brasil. Então, a gente tem uma população grande aí, de mais de 200 milhões, eu nem sei qual é a última estimativa, mas enfim. Temos mais de 200 milhões de brasileiros. E essa população, eu quero estudar ela, eu quero saber qual a proporção de homens e mulheres, eu quero saber a idade, eu quero saber quanto ganha, quantos se encaixam na faixa da pobreza, ou abaixo da pobreza, ou classe média A, ou classe média, certo? Ou rico. Então, quero analisar dados sobre essa população. Então, a população é um conjunto que envolve todos os dados que são relevantes para a minha área de estudo. Todos. É o universo, se a gente pensar no conjunto universo lá da matemática. É o conjunto universo aqui. Agora, esse nome população não se refere só à população humana, como eu já falei. Pode ser que seja a população no sentido... Esse termo vai ficar mais abstrato, certo? Pode ser que eu queira estudar um aplicativo. Aí a minha população é todos os usuários do aplicativo, que eu quero saber o comportamento dos usuários. Aí a população, para mim, são todos os usuários desse aplicativo. Eu quero rodar várias vezes um algoritmo para ver se ele se comporta rápido, devagar, se ele dá resultado bom ou ruim. Então, a minha população
é um negócio meio abstrato, assim, é o conjunto de todas as execuções possíveis desse algoritmo. Pode ser um negócio infinito, mas, conceitualmente, é o conjunto de todas as execuções possíveis. Eu não vou executar infinitamente, eu vou querer extrair a informação sem precisar executar infinitamente. A gente vai falar sobre isso já já. Mas no caso da população brasileira, é feita uma coisa chamada de censo, que é uma tentativa de coletar dados de toda a população. Um censo visa coletar dados de toda a população. Então, com um censo, a gente sabe, assim, a gente tem uma visão bem real. O resultado do censo vai dizer uma quantidade bem precisa de brasileiros, de quantos são homens, mulheres, de quantos são na faixa etária tal, de quantos estão acima da linha abaixo da linha da pobreza, ou quantos estão na faixa dos ricos. Enfim, a gente vai ter uma visão bem real da população brasileira. O censo é uma coleta de dados de toda a população, certo? É isso que eu quero dizer. Se eu extrair dados daqui, todos os dados, isso se chama censo. Agora, fazer um censo é um negócio caro. Tem que mandar gente para o Brasil todo, os entrevistadores do IBGE, né? É isso mesmo. Então, é um negócio caro, demorado, às vezes é impossível. Para censo da população, não, mas para censo de, por exemplo, de todas as execuções possíveis do algoritmo. Medir o tempo do algoritmo e rodo ele. Ele pode ser rodado infinitas vezes. Então, eu vou rodar ele infinitas vezes? Não. Ou então eu quero fazer uma pesquisa de intenção de voto para presidente. E eu quero fazer um agora, uma semana que vem, outra na outra semana, para ver como é que está mudando aí a preferência de presidente. Eu vou fazer um censo e perguntar à população brasileira inteira. Não, é inviável trabalhar com a população brasileira inteira, certo? Aí a gente trabalha com uma coisa chamada amostra. Aqui está em inglês, amostra é sample, o sample. É uma amostra da população, é um pedaço que eu pego ali. São alguns escolhidos que eu retiro dali. Certo? Aí eu vou analisar os dados só dessa amostra. Vou passar os slides já, que tem esse detalhe. Mas eu só queria complementar aqui, né, que a população aqui eu representei pessoas, mas no fundo são os dados dessas pessoas, né, que o IBGE faz no censo da população brasileira. Em outro contexto, vão ser os dados de um sistema, que eu posso pegar de um log. Em outro contexto, pode ser... são pessoas, mas são pessoas que foram cobaias, no bom sentido, de um experimento médico. Então, os dados que tem aqui são dados do tratamento dessas pessoas. A minha população, ou melhor, os meus dados que eu quero analisar, ou aqui, nem sempre são coisas sobre a pessoa em si. Pode ser sobre tratamento, pode ser o log de um sistema, pode ser um formulário de pesquisa, certo? Tudo isso e muito mais podem ser os dados que eu vou ler dali. O IBGE, ele lê dados também, mas são dados bem, né, sobre a vida das pessoas, sobre quem são. Para a gente aqui, população é mais do que isso. Pode ser dado de qualquer coisa. Ok, se eu tenho a população, se eu quero atingir ou investigar a população inteira, eu faço um censo. Mas isso é inviável. Então, a gente vai usar uma amostra, um subconjunto da população. Eu seleciono dali algumas pessoas e vou examinar eles. Eu vou examinar eles para tentar entender a população. Novamente, pesquisa de intenção de voto para presidente. Eu já falei, não vai ser entrevistado todos os eleitores. A população, numa pesquisa de intenção de voto, a população não seria nem a população brasileira inteira, né? Seria só os eleitores. Essa é a nossa população. Todos os eleitores. Então, pessoas que têm título, têm mais de 16 anos, já tiraram título, etc. Mas a pesquisa de intenção de voto é feita como? É feita com 2.000 pessoas. É feita, sei lá, com 5.000 pessoas. Mas não é feita com os 200 milhões de brasileiros, não.
Pesquisa de intenção de voto é feita com uma amostra das pessoas. Então, eles selecionam 2.000 pessoas e perguntam a ela, vai votar em quem? Vai votar em quem? Então, só com essa amostra aqui, a gente tenta extrair informação sobre a população inteira. Então, com essa amostra, a gente descobre, sei lá, na eleição passada, Lula, 50 e tantos por cento, Bolsonaro, 30 e tantos por cento. Então, a amostra está assim. Então, acredita-se que na população está também bem parecido. Só que é bem parecido, não é igual, né? Por isso que eles dão uma margem de erro lá, né? Mais de erro para mais ou para menos. Então, a amostra é um subconjunto selecionado da população, que pode ser um grupo dos usuários. Eu não vou pesquisar todos os usuários do aplicativo, não é muita gente. Eu vou falar com alguns usuários e perguntar o que eles estão achando dos aplicativos. Aí eu coleto dados para fazer alguma análise estatística. Esses dados são só uma amostra, porque eu peguei só alguns usuários. Ou então, eu não vou rodar o algoritmo infinitamente. O algoritmo, se eu rodar ele infinitas vezes, ele vai dar infinitos resultados um pouquinho diferentes. Então, eu vou rodar 100 vezes e ver o resultado dele. Então, a minha população seria todas as execuções. Digamos assim, eu quero saber a resposta que o ChatGPT dá para uma certa pergunta. Eu não vou rodar o ChatGPT assim, infinitamente, é um pouco exagero infinito, mas digamos assim, não vou... mas seria mais correto para ter o entendimento exato executar infinitas vezes. Mas eu não vou executar infinitas vezes, vou executar 100 vezes e isso é só uma amostra dos resultados que ele poderia dar. Mas eu rodo só 100 vezes e vou trabalhar com essa amostra. Essas amostras vão ser coletadas, analisadas no contexto de um experimento, no contexto de um estudo observacional. Eu vou falar disso mais tarde, certo? Mas, enfim, de alguma maneira eu seleciono e analiso só isso. Aí o objetivo da estatística é usar isso, só as amostras, para entender isso, para entender a população toda. Eu vou rodar 100 vezes o ChatGPT para entender como ele funciona em geral. Certo? Eu vou consultar 2.000 pessoas para entender como é que vai ser o resultado da eleição quando tiver todo mundo votando. Eu vou testar o medicamento em 1.000 pessoas aqui para entender como é que vai ser o resultado desse medicamento na população em geral. O medicamento funcionou bem aqui, então eu espero que funcione bem aqui. Aqui funcionou bem mais ou menos, então talvez seja melhor nem mandar para cá, porque vai funcionar mais ou menos aqui também. Então o objetivo é isso, usar essa amostra para entender aqui. E aí a estatística dá os caminhos, as técnicas, os métodos para você extrair informações seguras sobre a população. Então, eu saí da população, que geralmente é grande, tem muitos dados, para uma amostra que tem menos dados. Vamos pensar assim, um caso extremo. Eu quero fazer uma pesquisa de intenção de voto para presidente. Tem mais de 100 milhões de eleitores, parece, o Brasil. Né? Eleitores somente. Eu não vou falar com 100 milhões, tudo bem. Então, eu vou consultar 10 pessoas, 10. Perguntar 10 pessoas em quem elas vão votar, e aí eu vou dizer, pronto, 7 disseram que vão votar em Lula, 3 em Bolsonaro, então vai ser 70% para Lula, 3% para Bolsonaro. Essa não é uma boa metodologia, certo? O ideal é que a sua amostra seja bem representativa. Então, uma coisa, um mínimo aqui, só para adiantar, quanto mais dados, você tem mais precisão. Quanto maior sua amostra, mais parecida ela vai ser com a população. Só que talvez seja mais custoso se eu for fazer uma pesquisa de intenção de voto consultando 1 milhão de pessoas, vai custar muito dinheiro para mandar os pesquisadores, né, falarem com 1 milhão de pessoas. Então, a amostra grande é melhor, mas só que tem mais custos. Então, vai ter que balancear isso aí. E a estatística vai até dar alguma margem de segurança, uma maneira de você calcular aquela margem de erro, por exemplo. As pesquisas dizem. Então, essa é, no mínimo, uma preocupação que você tem que ter. Um entendimento que você tem que ter. Pouco dado, resultado pouco confiável. Muitos dados,
resultados mais confiáveis. Porém, vai ser mais caro, provavelmente, você coletar esses dados. E também os dados também não podem ser enviesados. Eu não posso querer fazer a pesquisa de intenção de voto perguntando só no bairro rico da cidade quem eles vão votar, porque aí o resultado vai ser só vai representar os mais ricos, né? Nem posso ir só no bairro mais pobre. Então, tem que ser representativo, tem que ser um conjunto de dados que dali tem uma cara parecida com a cara da população, digamos assim. Certo? A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Mas beleza, que tipos de dados a gente pode trabalhar na estatística para calcular estatísticas deles ou para desenhar gráficos? Vai afetar isso aí, certo? Dependendo de qual é o tipo de dado. Tipicamente, as coisas que a gente está estudando, digamos assim, o paciente da medicação que eu vou testar, o eleitor que eu entrevistei, ou a pessoa que eu quero ter uma ideia geral dos dados dela de vida para o censo populacional. Então, eu vou coletar daquele indivíduo algumas características que a gente representa em atributos. O material chama de variáveis também, às vezes. Fica parecendo que ele trata como a mesma coisa que atributo. Então, esses atributos podem ser, dependendo do estudo que você vai fazer, tá? A idade, o salário, a cidade, a escolaridade. Se eu estiver estudando pessoas, né? Mas se eu estiver estudando algoritmo, aí vai ser o tempo de execução do algoritmo. Talvez a precisão dessa saída dele, ou a acurácia da saída do algoritmo, ou o recall da saída do algoritmo. Tem várias medidas que você pode usar também para avaliar algoritmos de aprendizagem de máquina, por exemplo. E outras coisas você pode querer coletar dependendo da aplicação. Então, só citei uns exemplos aqui, mas depende do que você está estudando. Está estudando medicamento, você vai querer o tipo de sangue do sujeito, o peso, e, enfim, um monte de coisa. Você está estudando pesquisa de intenção de voto, não interessa o peso da pessoa, mas talvez interesse escolaridade, salário. Então, quais atributos vão ser coletados dos indivíduos que estão sendo estudados? Depende do que você está estudando, certo? Você quer investigar. Eu só dei aqui alguns exemplos e eu vou comentar o seguinte, certo? Esses dados podem ser, assim, virtualmente, podem ser infinitos deles, né? Tem infinitas coisas que eu posso estudar aplicando estatística. É o que eu quero dizer. Mas esses dados vão ter algumas características semelhantes, certo? A gente vai considerar que cada atributo ele pode ter diferentes valores e esses valores podem ter certas características semelhantes. Eu vou falar já já. Por exemplo, o atributo idade pode ter o valor 34, 12, 50. O atributo salário pode ter o valor 1.500, 2.000, 5.000. O atributo cidade pode ser Recife, Maceió, etc. A escolaridade pode ser fundamental, incompleto, fundamental, completo, e assim vai. O tempo de execução do algoritmo pode ser em segundo, com casa decimal, 0,1 segundo, 1,2 segundos, 1,43 segundos. Se você quiser uma precisão grande, você pode guardar o tempo de execução também com várias casas decimais. 1,37594 segundos. Eu chamo ponto, mas é um vírgula, né? Porque em programação a gente usa ponto para separar a casa decimal. Então, 1,5439 segundos. São valores bem diferentes, mas a gente agrupa esses valores em certos tipos, né? Os atributos vão ter diferentes tipos, dependendo dos valores que o atributo pode ter. Lembrando, atributo é assim, idade. Valor é 43, tá?
Então, tem atributo que é quantitativo, ele representa contagem ou alguma medida numérica. Algum valor numérico, resumidamente. Ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser discreto, os valores são inteiros, geralmente vindos de contagens. Aí, nesse caso, se vier de contagem, ele vai ser um natural, na verdade, né, de 0 para cima. Por exemplo, idade. Idade é um valor quantitativo, é um número. E ele é um valor discreto. Ele tem valor inteiro. Se for idade em anos, né? Ele é um valor inteiro. Agora tem valor que é numérico, mas você tem casas decimais, ou você... se tiver casas decimais, basicamente. Aí a gente diz que ele é um valor contínuo. Valores numéricos com casas decimais ou com números reais. Tempo de execução de um algoritmo vai ser um número que você pode medir em segundos com casas decimais. Salário, tem ali pelo menos 2 casas decimais de centavos, se você for bem preciso. Então, é melhor tratar como contínuo também. Então, tem esses dois tipos de atributos, mas eles são tipos que envolvem números, então são atributos quantitativos, dois subtipos, melhor dizendo, né? Discreto e contínuo. Agora, o atributo pode não ser numérico, ou até ter número, mas não é um número que expressa quantidade. Por exemplo, o CEP é um negócio numérico, o CPF é um negócio numérico, mas não expressa bem quantidade, nada disso. É só um identificador. Então, atributos assim, a gente diz que eles expressam uma categoria, uma qualidade, não é uma quantidade numérica. Então, a gente chama de atributo qualitativo. O atributo qualitativo ainda pode ser subdividido. Tem o qualitativo ordinal, que os valores têm uma ordem. Ele está um pouquinho mais perto de ser uma coisa meio numérica. Por exemplo, escolaridade. Escolaridade fundamental incompleto é algo inferior a fundamental completo, que é inferior a nível médio incompleto, que é inferior a nível médio completo. Então, você tem graus de escolaridade. Isso tem uma ordem, tá? Isso tem algum ranking, digamos assim. Nesse caso, é um valor qualitativo, mas ordinal. Qualitativo ordinal, nível de escolaridade. Pode ser o nível de aprovação, tem pesquisa disso, né? Eu não lembro como é que eles medem, mas eu acho que é assim, você está insatisfeito, parcialmente satisfeito, satisfeito. Então, tem níveis também de aprovação do presidente, de vez em quando eles divulgam pesquisa disso. Ou de governador, ou de prefeito. Aí eles divulgam 50 e poucos % da população está insatisfeita com o presidente. Ou novidade no Brasil, né? Então, essas pesquisas coletam essa aprovação na forma de valores, na forma de atributos qualitativos ordinais. O nível de aprovação do presidente é o atributo, e os valores desse nível de aprovação pode ser, né, pelo menos, insatisfeito, parcialmente satisfeito, etc. Muito insatisfeito, parcialmente insatisfeito, parcialmente satisfeito, satisfeito, talvez neutro ali no meio também. Então, pode ser esses os valores, tá? Esses níveis aqui a gente chama de valores. O atributo seria o nível de aprovação do presidente. Esse conceito aí é o atributo. Então, você coleta. Pessoa 1, tem lá um campo, na prática, né? Vai ter talvez um formulário de papel ou no celular. Vai ter um campo lá, nível de aprovação. Vai ter um campo escolaridade. Pergunta, qual é a sua escolaridade? Médio completo. Ele escreve médio completo. Então, tem um atributo lá, escolaridade, e ele vai escrever o valor que descreve aquela pessoa que está entrevistando. Tem outro campo, que é outro atributo, que diz nível de aprovação do presidente. Então, você está satisfeito com o presidente, ou parcialmente insatisfeito, neutro, blá, blá, blá. Aí a pessoa diz, não, eu estou neutro. Ele escreve neutro. Neutro é o valor. O atributo é nível de aprovação, o valor é neutro. E tem qualitativo que não tem ordem, não. Aí é um qualitativo nominal. Categorias que não tem ordem.
Por exemplo, a cidade. Mora em Recife, outro mora em Maceió. Um bocado de gente que mora em Recife, um bocado de gente que mora em Maceió. Agora, isso não tem nenhum fator de ordem entre Recife e Maceió. Eu moro em cidade menos do que você, porque eu moro em Recife, outro mora em Maceió. Não tem, certo? Não tem ordem. Então, CEP também não tem ordem. Ele é categórico nominal, sem ordem. Então, esse campo lá do formulário, se alguém for fazer uma pesquisa de intenção de voto, o censo populacional, o que for, quando ele vai perguntar cidade, isso é um atributo qualitativo nominal. Quando você diz lá, São Bento do Una, a cidade onde eu fui criado, isso é o valor que eu estou informando para esse atributo. Certo? Então, são esses os 4 tipos de atributo que dependem dos seus valores. Foram 4? Foram. Quantitativo discreto, quantitativo contínuo. Qualitativo ordinal, qualitativo nominal. E para que saber essas distinções dos atributos? É porque isso aí restringe as operações e os tipos de gráficos que eu vou fazer. Por exemplo, eu posso tirar, se eu tiver um atributo quantitativo, eu posso tirar uma média dele e dizer a média da idade, por exemplo. A idade média da população brasileira é, vou chutar aqui, 28 anos. Com atributo quantitativo dá para fazer isso. O salário médio do brasileiro é não sei quantos reais. Agora, com qualitativo, não. Com qualitativo, não. Então, isso restringe, certo? O tipo de atributo restringe o tipo de coisa que eu posso fazer com eles. Não sei se era para eu ter colocado aqui uma... Não, beleza. Ok, isso são os atributos que compõem os dados. Cada dado sobre um certo indivíduo vai ter um conjunto de atributos, depende do que é que você está investigando. Indivíduo aí é a coisa que você está estudando, certo? Você é chamado de sujeito. Então, você está estudando uma pessoa para ver o resultado de medicamento, você vai querer o atributo, como eu já falei, né? De idade, peso, tipo sanguíneo, etc, etc. Agora, outra questão é, como é o processo de coleta desses atributos, ou pelo menos quais princípios eu preciso me preocupar na hora de selecionar os indivíduos para extrair deles os dados, né, os atributos que descrevem aquele indivíduo. Então, eu vou ter que coletar esses dados e tem alguns princípios aqui que vocês precisam conhecer. Primeiro é que na hora de coletar os dados, né, para formar uma amostra quer dizer que eu vou pegar uma parte dos indivíduos da população, não a população toda. Então, na hora de você selecionar a amostra e pegar os dados, né, só daqueles indivíduos da amostra, sua amostra tem que ser representativa da população. Você não pode fazer uma pesquisa de intenção de voto e consultar só o povo do Sudeste. Não representa o Brasil inteiro. Outras regiões do Brasil votam diferente do Sudeste. Não pode fazer a pesquisa só com quem ganha, sei lá, só quem é classe média alta, porque classe média alta tem uma tendência de voto diferente da classe baixa, da classe mais pobre. Então, a amostra que você pegar tem que representar bem a população brasileira. No caso da votação, tem que ter rico, pobre, classe média, distribuídos de maneira parecida com o que é a distribuição da população toda. Se você coletar mal essa amostra, você vai ter conclusões erradas. Você vai achar que a população toda vota em X e não vota. Você consultou só um grupo da população que vota em X.
Então, vamos ver alguns riscos e dificuldades. São princípios para fazer essa escolha da amostra, essa coleta desses dados. Bem, você tem que evitar o seguinte, uma amostra pequena, poucos dados. Porque aí não representa bem, vai ter muita chance dela dar um resultado diferente da população. Eu quero estudar o Brasil inteiro, saber como quantos estão abaixo da pobreza, etc. Aí eu vou e consulto só 10 pessoas. Não tem a menor chance disso aí me dar uma boa descrição de como está o Brasil, né? Ou então eu consulto só as pessoas de uma cidade grande, um Recife, digamos. Também não vai dar uma boa visão geral do Brasil. Se der, bem, foi um pouco de sorte. Então, quanto maior a amostra, melhor. Só não pode ser grande demais porque vai ter custo de tempo, vai levar mais tempo para eu analisar. A população do Brasil inteiro, por exemplo. Se eu quiser analisar 1% da população do Brasil, é só 1%, poxa, 1% de 2 milhões, 1% de 200 milhões, são 2 milhões de pessoas. Ainda é uma amostra grande, vai ter custo de tempo, custo financeiro. E, às vezes, o que a gente está estudando é o algoritmo, como se comportou um algoritmo de machine learning, como se comportou o tempo de execução de um servidor, o tempo de resposta de um servidor que mantém um site no ar. Aí você vai rodar ele algumas vezes, mas não vai rodar 200 milhões de vezes, porque vai demorar muito. 200 milhões de vezes vai lhe dar uma amostra grande de como está o comportamento dele, de quais são os tempos de execução que você observa. Então, você tem que evitar a amostra grande só por limite de tempo. Mas pequena, não, é ruim também. Então, aqui tem um exemplo de pesquisa de intenção de voto com 10 participantes, eu já falei esse exemplo. Não vai dar um bom resultado. Você também deve evitar a amostra de resposta voluntária. Às vezes, muitas vezes, é o recurso mais fácil que você tem. É o quê? Você mandar uma pesquisa online por e-mail. Responda aí essa pesquisa. Então, você coloca num site. Responda uma pesquisa. Quem você vai votar para presidente? Esse tipo de maneira de coletar dados não vai ser representativo da população brasileira. Porque as pessoas que aceitam participar voluntariamente, tipo assim, você participa se quiser. Eu mandei um e-mail, se você quiser, você me responde. Diz o material, né? Que as pessoas que participam voluntariamente, geralmente, né, a tendência é que sejam pessoas que têm opiniões mais extremas. Então, digamos que você vai mandar um e-mail perguntando nível de satisfação com o presidente. Aí só vai responder, em média, quem é um defensor ferrenho dele. Eita, recebi um e-mail aqui pedindo para responder uma pesquisa sobre nível de satisfação. Eu vou valorizar o presidente. Estou satisfeito. Ou quem odeia ele. Opa, chegou um e-mail para responder sobre o presidente, muito insatisfeito. Então, só quem tem opinião extrema. Só quem tem não, mas a tendência é que essas pessoas participem mais do que as outras. Então, eu vou ter amostras que têm muita participação de pessoas extremistas. Então, a amostra vai ser tendenciosa. Ela não representa bem a população. Ela representa um pouco mais os extremistas. Um pouco mais. Vai ter gente não extremista lá também? Vai. Mas ela tem uma participação desproporcional de extremistas. Digamos, se tem 1% de extremistas na população brasileira, mas na hora de responder um formulário desse, talvez seja 15% dos que responderam. Então, o seu resultado ficou tendencioso. A gente chama isso de um viés dos seus dados. Um bias dos seus dados. Aí ele está diferente da população em geral. Você vai analisar, vai tirar uma conclusão, e sua conclusão não é boa para entender a população em geral. Lembre-se, eu estou pegando amostras, estudando as amostras para tentar entender a população geral. Selecionando pessoas para entender como é que funciona, como é que um remédio vai funcionar para todas.
fazendo algumas execuções do ChatGPT para ver como é que ele vai funcionar no geral. Todo mundo estiver usando ele, quando ele for usado infinitas vezes. Opa, passa aí. Então, isso aí vai estar enviesado. Algumas vezes vai se falar de medida enviesada. Uma medida enviesada é uma medida tendenciosa, distorcida. Então, se eu calcular, digamos assim, a média da satisfação do brasileiro, se for, média não é bem numérico, né, mas a insatisfação mais comum, quantos estão na faixa dos insatisfeitos, né? Você vai ter um resultado enviesado, mais negativo do que deveria, ou mais positivo do que deveria. Então, muita gente acaba fazendo uma pesquisa assim, porque é o jeito que dá, tudo bem, mas tem um viezinho e é bom você reportar isso. Olha, minha pesquisa foi feita mandando e-mail, pedindo para participar quem quiser, então, os dados podem ter um certo viés. Isso. E você tem que evitar todo tipo de viés. Isso aqui era um comentário copy-paste do outro. Então, você deve evitar, já falei disso, fazer pesquisa de intenção de voto só em bairro rico. Não dá certo, não representa a população toda. Isso vai gerar um viés. Você vai estar representando o voto dos ricos, não o voto da população toda. Aqui é algo que eu não falei ainda. Evite questões direcionadas, talvez seja melhor do que o termo orientadas. Questões que já criam um tipo de pré-julgamento, a maneira como está o texto. É só a questão do texto, certo? Eu achei bem interessante esse texto aqui, a gente pode até atualizar isso, porque CPMF era um imposto que eu acho que já morreu faz um bocado de tempo. Mas vamos falar do imposto do PIX, que o governo queria né, colocar e depois desistir. Então, vamos pensar, o imposto, se você for fazer uma pesquisa para saber o que a população acha, você pode perguntar assim, você acha que o imposto do PIX deveria ser implantado no Brasil? Isso é uma coisa. Está aqui até bem neutro. Você está livre para ter sua visão sobre isso e responder com base nos seus critérios. Agora, olha essa outra pergunta aqui. Você acha que o imposto do PIX, estou trocando o CPMF pelo imposto do PIX, certo? O CPMF era um imposto. Você acha que o imposto do PIX deve vigorar no Brasil para resolver definitivamente os problemas do sistema de saúde? Aí essa pergunta agora já tem um pré-julgamento. Ela está dizendo assim, o imposto do PIX é bom para resolver o sistema de saúde do Brasil. E aí, você quer ou não? Então, essa é uma pergunta direcionada, ela cria um viés, ela já dá um pré-julgamento, assim, o cara já vai se achar burro se ele disser que não quer. Porque ele está dizendo que não quer resolver os problemas do SUS. Então, esse segundo tipo de pergunta não deve ser feito. Se você quer ter um resultado bem, na sua amostra, né, você quer ter um resultado bem representativo de como é a população toda, que a população toda pensa. Então, evite isso. Tem outros problemas que podem surgir, pode ser que, né, dependendo do caso, você... Uma colega, por exemplo, nesse dia, trabalha com o Conselho de Educação. Ela mandou formulários para o conselho, não foi tão voluntário, né? Ela já mandou para pessoas que ela entrou em contato e tal. Você participa de uma pesquisa? Participa. Ela mandou o formulário, a pessoa não respondeu. É uma dificuldade para quem está fazendo alguma pesquisa. Ela não consegue coletar a amostra que ela queria. Ela queria, digamos, resultados de 200 conselhos de educação, só teve resposta de 50. Eu não sei se foram esses os valores, as quantidades, mas só para ilustrar. Você pode ter problema de dados ausentes, o cara responde, mas ele não respondeu ali o salário, porque, poxa, responder o salário é um negócio meio privado, assim, um pouco arriscado, se alguém tiver acesso a isso, se você ganhar bem. Ou então essa é outra dificuldade para quem vai fazer o estudo, ele recebeu os seus dados e eu queria ver o salário médio, o cara não respondeu o salário. Ou estudos tendenciosos,
Por exemplo, isso acontece em pesquisa científica um bocado, tá? Uma empresa financia um estudo e essa empresa, digamos, financia um estudo sobre dipirona e essa empresa é a empresa que criou dipirona. Então, a tendência é que aquele grupo de pesquisa vá dizer alguma coisa positiva sobre dipirona. Se ele não conseguir uma coisa positiva, pode até ser que ele não divulgue, aí ele vai divulgar outra que é positiva. Descobriu que dipirona não dá certo se você, sei lá, tiver tomado leite, estou inventando aqui, certo? Aí, isso aqui vai chatear o cara que está financiando minha pesquisa. Deixa eu ver outra coisa aqui. Aí ele vai dizer, o dipirona dá muito certo quando você, não sei, ele funciona bem com criança, ele é seguro para criança, não tem nenhum problema. É seguro para gestantes. Pode acontecer de isso que eu falei, de ele evitar divulgar coisas negativas, e pode acontecer algo pior, pode ser que ele manipule um pouco os dados. E acontece também, gente, nas pesquisas científicas. Acontece mais do que deveria, acontece bastante. Então o cara vai colocar o resultado um pouquinho melhor do que foi. O dipirona reduziu bem a febre de 87% das crianças. Eu vou colocar 90, aí coloca 90. Ele reduziu, assim, abaixo de... Não ficou abaixo de 37,5, né, que alguns consideram febre só acima de 37,5. Mas ficou abaixo de 38. Então, eu vou dizer assim, febre para mim é 38. Aí o percentual de pessoas aumenta, porque alguns ficaram 37,7. Aí, normalmente, não seria uma pessoa que eu consideraria que o remédio funcionou. Mas eu estou chamando febre só de 38 para lá. Então, agora vai aumentar a quantidade de pessoas que eu vou dizer que ficaram melhor da febre, o resultado vai ser mais positivo. Então, tem um viés, o cara que financia é a empresa que faz o dipirona. E esse é um exemplo meio real, certo? Eu já ouvi um médico bem estudioso que disse que os resultados do dipirona são mais positivos lá no país onde ele foi criado, acho que foi a Alemanha. E nos Estados Unidos, que onde foi criado o Tilenol, paracetamol, eles dizem que paracetamol é melhor que dipirona. Então, tem essas... Cada um tem o seu viés, infelizmente. Nos anos 80, eu acho que as empresas de açúcar, foi algo assim, eu não confirmei, mas o que eu lembro é isso. Financiaram pesquisas para mostrar, assim, que o açúcar... Para desviar o foco do açúcar, eles financiaram pesquisas que concluíram, assim, que o colesterol estava muito associado a problema do coração, e aí houve uma certa neura com a ingestão de colesterol nos anos 80, 90. E hoje se sabe que açúcar é pior do que colesterol para o coração. São os vieses da ciência. Tem também dificuldades com falhas metodológicas. O material cita um negócio que vocês ainda não entendem, eu acho. Ele fala que você não deve considerar correlação como causa e efeito. Correlação é assim, são duas coisas que tendem a acontecer juntas. Mas causa e efeito é porque essa provoca essa diretamente. Por exemplo, se você descobrir que deixa eu dar um chute aqui. Pessoas magras têm mais chance de ter problema de pulmão. Eita, poxa, que coisa chata. Agora, ser magro não é mais uma coisa boa, porque aumenta a chance de ter problema de pulmão. Mas aí, isso às vezes é uma pesquisa que encontrou uma correlação. Quanto mais magro, mais chance de ter problema de pulmão. Mas talvez o problema seja o seguinte, que quem fuma cigarro é mais magro. Então, na população dos magros, tem mais fumantes de cigarro. E aí, vai ter mais gente com problema do pulmão por conta de cigarro na população dos magros do que na população dos mais gordinhos. Então, existe realmente uma correlação. Eu estou chutando isso aqui, certo? Uma ideia que eu inventei da minha cabeça aqui, mas pode ser que
pode ser verdade, é verossímil isso. Então, pode ser que uma pesquisa diga que o magro está correlacionado com problema de pulmão. Aí a imprensa pega isso, já diz que ser magro causa problema de pulmão. Não é. Não é causa. Não é causa, é uma correlação. Eles acontecem mais juntos. O que está causando, na verdade, é cigarro. Cigarro causa menos apetite, eu acho. Que causa ter menos sobrepeso, mas o cigarro também causa problema de pulmão. E é essa a causa das coisas, não é ser magro. Cigarro que causa o problema de pulmão. Então, vocês vão ver ainda esses conceitos estatísticos. Se não virem nessa disciplina, mas vale a pena aprender depois dela. Correlação. Correlação não é causa e efeito. Então, aqui é uma falha até de entendimento, certo? Da estatística. Terceira e última parte, na verdade é a quarta parte, porque foi conceitos básicos, depois falei de... Foi mesmo? Tipos de dados, conceitos básicos, tipos de dados. Ah, tá, essa é a terceira... eu juntei as duas últimas, o que eu mostrei lá como terceira e quarta virou só terceira. Então, essa é a última parte. São os tipos de investigações ou de estudos que você faz, né, com a estatística. Você pode fazer estudo observacional ou experimento. Eu já falei de um e já falei de outro aqui nos meus exemplos. Esse tipo de estudo vai influenciar mais detalhadamente em quais dados você coleta, sabe? E como você analisa esses dados. Aí, vamos lá. Estudo observacional é quando eu meço uma coisa sem modificar o sujeito lá. Sem modificar o sujeito é um indivíduo lá da população. Então, eu vou medir coisas sobre ele e extrair dados, né, sobre esse sujeito, mas sem modificar ele. Por exemplo, eu vou rodar o algoritmo e pegar o resultado. Eu não mexi no algoritmo, não. Só rodei e vi o resultado. Ou então eu pego os logs de um sistema que já está rodando aí. Aí eu vou coletar os logs. Eu não interferi na execução do sistema, só peguei os logs para descobrir qual é o SEO das pessoas que acessam, digamos, a Amazon, o site da Amazon. É mais gente com Windows ou mais gente com Linux? Então, analiso os logs lá. Eu não afetei, eu não alterei os sistemas que estão acessando a Amazon, não alterei a Amazon, só peguei o log, só fiz observar o que já está lá, sem mexer nele. E tem os experimentos. Experimento é quando a gente aplica um tratamento e observa o efeito. Tratamento aqui não é só tratamento médico, certo? Mas também tratamento médico para entender. Então, você está mexendo nos sujeitos lá, nos indivíduos da população que você selecionou. Né? Você selecionou para a sua amostra. Então, você está mexendo nele. Como é que você está mexendo? Se for um experimento estatístico, tá? Para avaliar um medicamento, você está dando medicamento para um, talvez esteja dando um medicamento falso, um placebo para outro. Então, você está interferindo. E você vai observar o efeito. Quem recebeu o medicamento e quem recebeu o placebo, como é que foi o resultado? Você interfere e vai observar o efeito dessa sua interferência. Pode ser também, na área de computação, você testar os efeitos dos parâmetros de um algoritmo, mas você está mexendo. Deixa eu fazer essa transformação no pipeline aqui do machine learning. Deixa eu mexer nesse hiperparâmetro. Deixa eu mexer nesse outro hiperparâmetro. Aí você vai testar os efeitos para ver o que acontece. Deixa eu colocar mais neurônio na rede neural, colocar mais uma camada. Mexe nele e observa os efeitos. Aí, nesse caso, você tem um experimento. Você está interferindo lá no sujeito para observar o efeito. Então, olha, são dois tipos, tá? Estudo observacional e experimento. Mas olha só o que eu vou falar agora.
subtipos desse estudo observacional. Observacional é o que eu não interfiro, só observo. Tem subtipos. Pode ser retrospectivo, que eu coleto dados do passado e vou analisar. Então, só vou pegar os dados antigos para ver, assim, os clientes que têm acessado a Amazon no último ano, usam qual sistema operacional, vem de qual lugar do Brasil ou do mundo. Então, você vai lá nos logs do sistema, ou num banco de dados, e coleta os dados do passado e faz o seu estudo. Ou pode ser um estudo transversal, que coleta dados em um único ponto no tempo. Você pode pesquisar, assim, eu acho que esse exemplo aqui não está no material, não, mas ele é pesquisar quais funcionalidades de um sistema são mais usadas hoje, tipo assim, nessa última semana. Então, tem uma delimitação de tempo, certo? Mais pontual. Esse é o estudo transversal. Todos são observacionais aqui, eu não interferia, não estou fazendo um tratamento, não estou mexendo em alguma coisa para ver o resultado. Só estou pegando o que já está lá. Mas o transversal é focado num período de tempo. O retrospectivo, dados do passado. E o prospectivo, você vai acompanhando grupos, né? Não é nem para o futuro, talvez, mas assim, para ir acompanhando o progresso dele contínuo. De agora para assim, de até ontem para hoje, de até ontem para ontem, de ontem para hoje, você vai acompanhando isso para observar, eu posso dizer assim, eu acho, uma tendência para o futuro. Você vai acompanhar a performance do sistema após uma atualização. Eu lembro que um pessoal que desenvolvia games, jogos, tinha uma estatística lá que eu acho que se encaixa nesse estudo observacional prospectivo, que eles diziam assim, toda vez que lançam uma coisa nova do jogo, uma funcionalidade nova, aí 50% dos usuários inativos voltam a usar o jogo. Alguma coisa assim. Não lembro se era esse o percentual, não. Mas isso é um estudo que eles foram observando, que dão para eles um vislumbre do futuro. Assim. Vamos lançar features novas, que aí os jogadores voltam a jogar o jogo. Então, você vai fazendo um estudo que aponta para o futuro. Assim. Todos são estudos observacionais, eu não interfiro na coisa. Qual é o outro tipo de estudo mesmo? Experimento. Vou falar um pouco sobre experimento, certo? Estudo observacional tem 3 casos, são esses 3. Vou voltar. Agora eu vou falar sobre experimento para a gente encerrar essa aula. Sobre os experimentos, os princípios-chave aqui. Primeiro, você fazer um controle. A ideia do controle é você tentar ter um padrão de comparação. Experimento você está mexendo nos sujeitos, certo? Deixa eu só religar aqui a tomada do notebook. Então, você está mexendo nos sujeitos. Você está dando remédio para o pessoal para ver o efeito. Então, você tem que fazer o seguinte, você dá remédio para alguns e para outros você dá um placebo. Aí, esse é um grupo de controle. Um recebeu remédio, o outro recebeu placebo. Tem até uma chance, o livro fala disso. Tem uma chance da pessoa que recebeu um falso remédio, um placebo, de ela melhorar, dela ter uma melhora. Tem uma chancezinha, isso é uma coisa que acontece mesmo, por uma sugestão psicológica, seja o que for, o corpo acaba reagindo e o corpo realmente melhora. Então, alguns que recebem placebo melhoram, mas os que receberam o remédio mesmo deveriam melhorar mais, ou deveria ter um percentual maior de eficácia. Então, é importante você ter um controle, esse grupo de controle, e esse grupo de controle tem que ser também devidamente montado, porque você tem que ter pessoas parecidas de um lado e do outro.
Assim, tem uma pessoa, um homem de 50 anos recebendo remédio, um homem de 50 e poucos anos também recebendo placebo. Deve ter geralmente não começam com criança, mas vamos dizer assim, tem que ter um jovem do lado de cá e um jovem parecido do lado de lá. Um idoso aqui, um idoso ali, um adulto de tantos anos aqui, um adulto de tantos anos aqui. Para o controle ficar bem feito, tem que ser isso, certo? Uns recebem o medicamento, outros recebem placebo, ou não recebem a interferência que você fez, se não for medicamento, se for outra coisa, se for algoritmo, que eu rodei com modificação e rodei sem uma modificação. Mas você tem que ter os dois parecidos, com a interferência lá e sem interferência. Com o tratamento e sem o tratamento. Essa é a ideia de fazer controle, tá? É importante também aleatorizar, mantendo algum controle, mas você, de preferência, né? Mas você fazer alguma escolha aleatória. Tipo assim, tem 2 homens de 50 anos. Um vai para o controle e um vai receber o medicamento. Qual eu escolho para o medicamento? Escolha aleatoriamente. Joga um dado. Cria um programa que escolhe aleatoriamente. Pede para o ChatGPT escolher. Então, faça alguma aleatorização para escolher ao acaso, certo? E replicação. É importante também que você refaça o experimento para poder ter mais segurança. Nessa coisa de medicamentos, é muito comum um grupo fazer um estudo, divulgar, aí outros vão tentar reproduzir para ver se o resultado é parecido. E às vezes eles descobrem que o resultado foi diferente. Aí o experimento não foi replicado com sucesso. Mas, enfim, para ter uma segurança estatística, tem que replicar o experimento e os resultados darem parecidos. Então, controle, aleatorização e replicação são coisas importantes para você fazer em experimentos. E algumas técnicas para controlar efeitos. O livro vai falar de várias ideias. Eu acho que um pouco demais assim para um capítulo introdutório. Eu vou citar duas. Você pode fazer um experimento completamente aleatorizado. Você faz tratamentos totalmente ao acaso, tipo assim, não quero nem saber a idade do cara, nem se é homem ou mulher, nada. Vou escolher 50 pessoas aleatórias para receber o remédio e 50 aleatórias para não receber. Essa é uma abordagem, mas não é boa para controle, certo? Você pode fazer completamente aleatorizado. Ou você pode fazer um experimento rigorosamente controlado, que é isso que eu falei antes. Você vai tentar parear indivíduos no grupo de tratamento e controle. Tem uns 50 anos aqui, tem uns 50 anos aqui, tem uma mulher jovem aqui, uma mulher jovem aqui. Um no tratamento, um no controle. Se for experimento de computação, você pode ter uma máquina virtual com tantos gigas de memória, com GPU, não sei o quê, que eu vou fazer um algoritmo X rodar e outra do mesmo jeito, mesma configuração de hardware, que eu vou fazer um algoritmo Y rodar. Você faz experimento com duas máquinas parecidas, mas com uma interferência, né, o tratamento diferente que você quis dar para elas. Aí você está fazendo um experimento rigorosamente controlado, é o mais recomendado, certo? Fora isso, o livro fala de várias maneiras intermediárias aí, de você aleatorizar assim, assado, assim, assado. Acho que seria muito confuso trazer tudo isso para cá de uma vez. Se você entender isso, já está bom. Então, olha, desses princípios chaves, controle, você, nesse segundo aqui, você fez, nesse primeiro não teve um cuidado com o controle. Agora, esse primeiro teve cuidado com a aleatorização, e esse segundo, bem, dependendo do caso, dá para usar aleatorização. Digamos, eu tenho 10 homens de 50 anos, 5 vão receber o medicamento e 5 não vão receber. Quais eu escolho? Aleatoriza. 5 para cá escolhido ao acaso, 5 para cá escolhidos ao acaso. Aí dá para aplicar a aleatorização segmentada assim, nessa parte aqui, certo? Bem, replicação, aí vale a pena replicar em qualquer dessas técnicas aqui.
Apesar de tudo isso, você vai selecionar uma amostra, vai fazer um estudo, esse estudo é verdadeiro para aquela amostra e espera-se que dê uma boa ideia, uma boa dimensão da população toda. Eu descobri um medicamento que funciona bem contra o câncer na amostra que eu testei, espera-se que ele seja bom contra o câncer na população em geral. Mas sempre está sujeito a algum erro, tá? Pode ser que o medicamento que tenha eficácia de 90% na sua amostra vai ter eficácia de 80% na população em geral. Por exemplo, se faz muita pesquisa nos países desenvolvidos, então acaba tendo muita gente com características genéticas parecidas, sabe? Digamos assim, população mais branca do que negra, mas não é a questão da cor, é a questão da variabilidade genética. Pode ser que nos Estados Unidos tem mais branco, mas não tem as características genéticas do branco do leste da Europa, por exemplo. Então, faz lá, funciona com 90% de eficácia na amostra que eles testaram, funciona com 90% de eficácia na população deles, lá dos Estados Unidos, mas no Brasil funciona com 70%. Talvez. Então, isso aí tem a ver com um erro amostral. É uma diferença natural que existe entre uma estatística. Estatística é um número que você calculou ali para a amostra e o parâmetro. O parâmetro é o número real que existe para a população como um todo. Tipo assim, essa estatística pode ser a média de eficácia do medicamento. O parâmetro é a eficácia real do medicamento. Então, por que isso aconteceu isso? Porque a seleção não foi bem representativa, ou foi ao acaso, ou foi enviesada. Aliás, esse erro amostral aqui é um caso que é natural, não foi um viés. É porque, assim, coincidentemente, eu peguei uns caras na minha amostra que o remédio funcionava bem com eles. Aí eu dei um azar, fiz tudo certinho, mas, por um acaso, apareceu para mim um conjunto de pessoas, né, cobaias para serem testadas, que o remédio funciona bem neles, na população não funciona tão bem assim. Esse é um erro amostral que é natural acontecer. Se faz a pesquisa de intenção de voto, consulta 2.000, 10.000 pessoas, aí quando sai o resultado da eleição, às vezes dá diferente, às vezes dá bem diferente. É natural do processo, gente, da diferença. Só acho muito estranho quando a diferença é muito grande. Aí pode ser que tenha acontecido um erro não amostral. Mas o erro amostral é natural do processo. Previsão de 49% para um, 51% para o outro. Aí deu 48% para um, 52% para o outro. É natural do processo. É um erro amostral, normal. Se você fizesse uma amostra maior, ia diminuir esse erro amostral. Se tivesse um cuidado mais rigoroso com a seleção, talvez também. Então isso é normal, certo? O que não é normal é quando você realmente falhou no processo. Aí sim volta aquele exemplo. Eu testei só em americano. Aí o remédio funciona bem para americano, mas não funciona para a população mundial. Aí foi uma falha no processo. Eu tenho uma amostragem tendenciosa. Só testei em americano. Ou então eu errei na maneira de coletar os dados, na maneira de calcular, na maneira de aplicar o medicamento. Aí foi um erro que não foi amostral, foi uma falha do processo mesmo, uma falha metodológica. Ou então eu usei os instrumentos que mediram errado, ou... enfim, esses são erros, digamos que é culpa do pesquisador. E aqui não, aqui foi um acaso. O pesquisador, para evitar isso aqui, pode aumentar as amostras, basicamente. E revisar o processo, né? Que pode ser que seja uma mistura de um pouquinho de erro amostral com um pouquinho de erro não amostral também. Conclusão, finalmente. Eu até achei que ia ser mais rápido a aula. A estatística vai fornecer a base para analisar dados de maneira bem rigorosa e tomar decisões bem informadas, né? No caso da gente, no contexto da computação, mas ela serve para a ciência, serve para tudo.
serve para muita coisa, né? Para tudo não. E aqui a gente compreendeu um pouco sobre os tipos de dados, sobre os cuidados com a seleção da amostra, né? E sobre esse desenho de experimentos, aqui o material chama o planejamento dos experimentos. Tem que ter a preocupação de, né, de selecionar um experimento observacional ou o experimento mesmo, né? Quando é experimento, tem que ter aqueles cuidados todos para não tem que ter cuidado de controle, tem que ter cuidado de aleatorização, para eu ter um resultado seguro. Certo? O livro dá mais detalhes dessa parte de como fazer experimentos, de fazer uma metodologia duplo cego, uma coisa que ficou até muito falada na época da pandemia. Ah, esse estudo aí não é bom, porque não foi feito no padrão ouro, metodologia duplo cego e etc. Leia o material para saber mais, mas no nível que eu mostrei aqui, eu acho que é melhor para introduzir, né, para começar. E aí vocês vão para o material e aprendem um pouquinho mais. Querem fazer alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Eu acho que eu devia ter parado algumas vezes no meio da aula para fazer essa pergunta. Mas se quiser, eu volto para qualquer slide aí para rever e tirar dúvida de Professor, vocês. boa noite. Boa noite. Eu sou o Maxwell, sou do Polo Palmares. Eu só estou entrando para avisar que eu entrei hoje já no finalzinho porque eu estava em outro curso. Eu acho que Cristiane deve ter avisado. Teve também um problema que eu divulguei o link errado, assim, muita gente Ah, não sabia aí como entrar. A gente o, atrasou um pouco para começar. o que eu quero saber é se esses encontros vão ficar sendo toda terça. Vão, mas não garanto que toda terça mesmo vai ter, não. Mas vamos considerar que é semanal, certo? Quando não for ter, eu aviso. Pronto, tá certo. É porque assim, eu estou em um curso de espanhol que é até oferecido pela universidade em parceria com a Universidade do México. Aí minhas aulas são ao vivo na terça e na quinta. Aí meio que tá chocando o horário. Certo, entendi. Sem problema, essa aula vai ficar gravada, você pode rever, né, assistir a parte que você perdeu. Certo? Tá certo, professor. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, vou parar aqui a gravação.